O torcedor rubro-negro, ele não tem um dia de paz. Mano, olha só, informação que saiu hoje pela manhã. Inclusive, né, já teve ação no CT do Ninho do Urubu envolvendo o nome de Bruno Henrique. O atacante rubro-negro está sendo investigado por envolvimento de manipulação em jogo aí que aconteceu no ano passado para beneficiar apostadores. Bruno Henrique está na mira da Polícia Federal, tá? Lembrando que é uma investigação. Eu vou trazer mais detalhes para vocês sobre essa situação. Vou falar também sobre renovação de Gabigol. O Flamengo está inclinado a oferecer 2 anos de contrato de renovação para Gabriel Barbosa. O goleiro Hugo Souza bateu o pé e não quer deixar o Corinthians. O Corinthians vai ter que resolver a situação do Hugo Souza. E Nico de la Cruz desmente matéria da TNT Esportes de que ele estaria insatisfeito no Flamengo e que o River estava de olho ligado nessa situação para repatriá-lo de volta à equipe argentina. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, você que está sempre acompanhando o nosso trabalho, você que está sempre ligadaço aqui no canal, mas ainda não se inscreveu, convido você a se inscrever, dar essa moral pra gente, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Então vamos para as informações do Flamengo. Eu já começo aqui trazendo para você sobre a situação envolvendo a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, porque a rodada de número 32 já está acontecendo. Ontem, por exemplo, aconteceu o jogo entre Corinthians e Palmeiras. Lá na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu o Palmeiras por 2-0. E esse resultado deixa o Palmeiras estacionado em 61 pontos. Botafogo, que é o líder com 64, entra em campo hoje contra o Vasco. O Vasco precisando ali de uma vaguinha, né? Talvez ali na pré-Libertadores. Vai para cima do Botafogo. Hoje é clássico. Caso realmente o Vasco vença e o Botafogo tropece hoje diante do Vasco, amanhã tem Flamengo e Cruzeiro. O que eu quero deixar aqui claro para vocês, que o Flamengo na quarta colocação com 55 pontos, vencendo vai a 58 pontos. O Flamengo vencendo com a derrota do Botafogo, dando um exemplo aí, e também uma vitória do Flamengo sobre o Cruzeiro amanhã, o Mengão queridão entra na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Henrique, é difícil, mas não é impossível, gente. Ainda restam 7 jogos para o Flamengo. Lembrando que o Palmeiras já fez o número 32, o Fortaleza também já fez o número 32, que está com 60 e 61. Botafogo faz a 32 rodadas hoje. Amanhã o Flamengo faz a dele. Então vamos aguardar aí para a gente ver como deve acontecer esse jogo de hoje. E é claro, torcer aí para que dê tudo certo. Felipe Luiz já está no CT do Ninho do Urubu com o elenco nesse exato momento finalizando o último treino. Logo mais viaja rumo a Minas, a Belo Horizonte, aonde acontece o jogo amanhã, lá no Independência. Ontem saiu uma informação lá na TNT Esportes da Argentina de que o Nico de la Cruz estava insatisfeito no Flamengo, que não se adaptou ao futebol brasileiro e que o River Plate estava monitorando toda a situação de Nico de la Cruz para repatriá-lo de volta ao futebol argentino, né? Lá na River Plate da Argentina, Marcelo Gallardo está por lá. Só que essa informação foi desmentida pelo empresário de Nico de la Cruz, também pelo próprio Flamengo. Pessoas dentro do Flamengo negou que não existe nada disso. O Nico de la Cruz está muito bem. E o Nico de la Cruz, o próprio Nico, rapaz, ele foi lá numa publicação do Paparazzo Rubro-Negro sobre essa situação. O Paparazzo publicou lá e ele foi lá e comentou, né? E ele falou o seguinte: as pessoas não devem acreditar em tudo o que as pessoas de fora dizem. Isso aí é mentira. Disse Nico de la Cruz, desmentindo a matéria da TNT Esporte. O que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte: Nico é do Mengão, gente. O Flamengo pagou à vista 92 milhões por Nico de la Cruz. O Flamengo não vai se desfazer do Nico assim. Claro que não. O jogador tá lesionado, mas é um baita jogador, é um baita meio-campista. Preparar ele para 2025 aí, dar sucesso aí, dar alegria à nação rubro-negra. Bom, trazer aqui a matéria principal desse vídeo, que é sobre a situação de Bruno Henrique. Daqui a pouco eu falo sobre o e sobre Gabigol. Mas eu trazer aqui para você a situação de Bruno Henrique. Cara,
que eu falei no vídeo, o torcedor rubro-negro, ele não tem um dia de paz. Mas antes de passar essa informação para vocês, eu já quero deixar claro, tá? É apenas uma investigação, não é acusado. O Bruno Henrique não é acusado, é uma investigação. E se caso for acusado, será punido. O que acontece? Hoje a CNN Brasil trouxe a seguinte informação: Bruno Henrique, do Flamengo, é alvo de operação após investigação apontar envolvimento em manipulação de jogo. De acordo com a investigação, o jogador teria levado o cartão amarelo propositalmente em jogo contra o Santos no ano passado para beneficiar apostadores. O que eu quero falar aqui para vocês é que hoje pela manhã, tá? A Polícia Federal esteve no CT do Ninho do Urubu sobre investigação de Bruno Henrique. O Bruno Henrique está sendo investigado por manipulação de um jogo que aconteceu em novembro do ano passado entre Flamengo e Santos. O que eu quero falar aqui para vocês, que isso é uma investigação. Olha bem o nome, investigado não é acusado. Então vamos aguardar aí para a gente ver o que deve acontecer. Infelizmente o torcedor rubro-negro não tem um dia de paz. Essa é a realidade. Bom, eu vou seguir focado sobre a situação para deixar você sempre muito bem informado. Prometo a vocês, beleza? Mudar de assunto aqui agora. Vamos falar sobre a situação envolvendo o goleiro Hugo Souza, hein? Hugo Souza, rapaz, mandou a real após a vitória do Corinthians sobre o Palmeiras ontem pelo Brasileirão e falou que não quer sair do Corinthians. Ele não quer ir embora, ele quer ficar no Corinthians. Só que, vem cá, na moral, o Corinthians precisa resolver esse problema, né? Hugo Souza quer ficar, o Corinthians quer o Hugo Souza, já está aí grampado aí no transfer ban da FIFA. Vai ter que resolver primeiro a situação do transfer ban. Vai ter que quitar a dívida lá com Balbuena, tudo e muito mais. E depois acertar a compra, pagar a compra do Hugo Souza. Tem até o dia 30 só, deixando claro. Então vamos ver o que deve acontecer aí. Gabigol. O Flamengo se mobiliza internamente para oferecer um contrato, um novo contrato, uma nova proposta de contrato de renovação para Gabriel Barbosa. O que antes era de 1 ano, a diretoria está inclinada a oferecer 2 anos para Gabigol. A valorização salarial será mantida, 50% em cima dos seus vencimentos, o que na verdade se tornaria, né, um jogador que receberia mais salário mais alto no clube, 2 milhões e tarará, quase mais de 2 milhões e 200 mil, se caso acerte a renovação com o Flamengo. O vice-presidente de futebol Marcos Braz, ele em entrevista logo após o jogo contra o Atlético Mineiro, ele foi perguntado sobre essa possibilidade da renovação de Gabigol e sobre os gols que o Gabigol voltou a marcar. Ele falou que os gols não vai fazer com que o Gabigol renove, né? Mas sim, o que ele vai apresentar, a conduta do Gabriel Barbosa será muito importante para essa renovação. E vem já mudando, já vem mudando, né? Teve aquela tretinha ali, mas aconteceu isso em vários jogos aí, principalmente com o Jorge Jesus, era assim, era briga, pá. Os caras ficavam agitados, mas não respondiam. O Gabigol respondeu ao Felipe Luiz, mas isso aí é coisa que já foi resolvida. O que acontece? Você renovaria com o Gabigol por mais 2 anos, com um salário com uma renovação de 50%, 2 milhões e 200 mil por mês? O que vocês acham, nação? Lembrando que só teremos o Bruno Henrique, o Pedro, perdão, só no meio do ano. Então, eu acho que, não sei, vamos já aguardar o jogo de amanhã, né? O jogo de domingo, como o Gabigol vai sair. É óbvio que não vai ser renovado agora, só depois do dia 9, da eleição presidencial, quando tudo estiver resolvido. Se a gestão do Rodrigo Duche Landim aí, que apoia o Rodrigo Duche, vencer o Rodrigo Duche a eleição presidencial, aí talvez o Gabriel continue. Mas vamos aguardar para deixar você sempre muito bem informado sobre essa situação também da renovação de Gabigol, que é muito importante, principalmente para a temporada de 2025. Porque se o Flamengo não renova com o Gabigol, o Flamengo terá que ir ao mercado em busca de um centroavante, tá? Não é um perna de pau, não. Para 2025, tem que ser um centroavante nato. Essa é a minha opinião. E você? Fica aqui à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Beleza? Vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto
com mais informações do nosso Mengão queridão. Forte abraço, até mais. Saudações rubro-negras.